Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa segunda-feira, dia 15 de março, iniciando aqui a semana do reunião de pauta que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na COTV. Bem, e antes de partirmos aí para o debate de hoje, nós mostraremos fotos dos mutirões desse fim de semana. Vamos comentar aí a questão também sobre o número de mortes de pessoas pelo Covid-19 morreram nas filas da UTI. Mas antes aí da gente aprofundar o debate, lembrar os companheiros de curtir o nosso link, compartilhar o nosso link também nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Isso ajuda aí a divulgação da nossa TV. E também você, além de contribuir na divulgação, você pode também contribuir financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com o Super Sticker, com o Super Chat, tornando-se um membro também do nosso canal. Você contribui aí mensalmente para que a nossa TV possa continuar melhorando e conseguindo aí mais programas, enfim, se desenvolvendo. Bem, eu sou Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, junto com a companheira Nina Tenório, que está aqui comigo hoje nos estudos da Causa Operária TV. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom dia para a nossa terceira apresentadora aí do Reunião de Pauta, a companheira Marília, que está aí pelo Zoom. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui de volta no Reunião de Pauta. A gente está iniciando aqui o programa nessa segunda-feira com muitas restrições aí por causa da pandemia. Antes de começar o programa, vamos dar um bom dia aqui para o companheiro Márcio Roberto, que está direto lá de Salvador agora. Bom dia, companheiros. Hoje tem notícia boa, que a gente já está com mais de 90 mil inscritos no canal, né? Logo, logo chegaremos a 100 mil. E vamos trazer as notícias do dia aí e algumas polêmicas. Exato. Bem lembrado, Márcio, nós estamos chegando aí quase 100 mil inscritos no nosso canal, então fica aí mais um motivo para o pessoal compartilhar muito, divulgar bastante, divulgar para os seus amigos de esquerda, pedir aí para se inscrever, para acompanhar a nossa TV, que é 24 horas no ar. Tem aí uma programação extensa de programas ao vivo, mas também sempre está aí transmitindo as nossas palestras, os nossos programas, enfim. Uma TV, uma imprensa fundamental para a classe trabalhadora. Bem, então, vamos iniciar o debate dessa segunda-feira. E nada melhor do que iniciar a reunião de pauta com as imagens, comentários aí das atividades realizadas no fim de semana, as atividades dos comitês de luta, junto com os militantes do PCO, contribuição também dos militantes do PT. Esses comitês de luta são organizações aí para agrupar pessoas de todos os partidos, pessoas que não têm partido, ativistas de esquerda, mas que querem aí fazer uma luta política nas ruas, conversar com a população. Os comitês têm material para distribuir para a população, os folhetins, os adesivos. E então, quem quer fazer a luta política de fato nas ruas, ter o contato com a população, junte-se aí aos comitês de luta, que fazem essas atividades diariamente, mas no fim de semana a gente acaba intensificando aí as atividades. Bem, a produção vai preparar, a gente tem bastante foto, bastante imagens, a produção vai preparar para a gente poder mostrar, mas então acho que dá para a gente, então, comentando sobre a pandemia, né? Atualizar os dados e depois a gente volta, então, para as imagens do mutirão. Só um minuto. Eu acho que vale a gente falar também que durante esses mutirões aí quem estava fazendo, dá para perceber que o pessoal de fato estava sendo impulsionado aí pela questão do Lula, né? Tipo, você via que o pessoal estava mais animado, que tinha uma pressão de fato nesse sentido, de fazer alguma coisa
em torno da candidatura do Lula e tal, o pessoal estava bem mais pressionado para fazer o negócio. Você chegava, do outro lado da rua alguém via, fazia, Lula livre, não sei o quê. Você ficava, beleza, então. Mas, tipo assim, todo mundo estava meio... A direita estava mais oriçada, estava um negócio meio... Você vê que o Lula deu uma agitada aí na situação política, né? Exato. Bem, acho que dá para a gente manter comentando sobre os mutirões. E aqui em São Paulo, nós estamos expandindo aí os mutirões, porque diante aí a necessidade de fazer uma forte campanha pela candidatura de Lula, porque, como a gente tem colocado, né, não adianta só a anulação dos processos, a direita aí, a burguesia vai encontrar um jeito de não deixar o Lula ser candidato, então a campanha precisa ser nas ruas. Aqui em São Paulo, nós realizamos mutirão em Diadema, na Zona Leste, na Zona Oeste, lá na Estação Butantã. Também realizamos no centro, na Praça Roosevelt. E teve mais um lugar que eu esqueci, que foram todos os lugares que não recordo. A gente vai ver as fotos, vai dar para lembrar. A produção já está nós na Roosevelt. A produção já está soltando as fotos. E aí, além desses mutirões aqui em São Paulo, teve também em Brasília, em Salvador, no Sul também, nas cidades do Sul. Teve no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, enfim, todos os lugares aí que tem um militante do partido, tem aí a construção, a organização de um comitê, assim também em lugares que tem pessoas interessadas em fazer a luta em torno dos direitos políticos de Lula. E assim, apesar da direita estar mais oriçada, eu percebi também o apoio em relação à questão do Lula. Muita gente animada, perguntando se era sobre o Lula, os materiais, para de fato pegar o material. É o apoio que a gente sempre teve em relação à campanha em torno do Lula, a campanha em torno do Fora Bolsonaro, né? Exato. Márcio, você não quer comentar um pouquinho aí sobre a questão dos mutirões? Pois é, os mutirões é uma pesquisa assim verdadeira, né? Quando a gente coloca a questão, quando fala a palavra Lula, por exemplo, o pessoal avança mesmo. É incrível. É incrível como as pessoas agem. Eu participei aqui do mutirão, né, aqui no maior bairro negro fora da África, que é a Liberdade, aqui em Salvador. Nossa, a população, quando a gente colocou a banca para poder assinar o baixo-assinado, para anular os processos do Lula, nós tivemos que fazer assim, aquelas contenções, assim, distanciamento, que a pessoa queria de vez, né? A gente só tinha 2 planchetas, não dava para todo mundo assinar ao mesmo tempo, a gente tinha que pedir o pessoal para se afastar, ficar mais de 1 metro um do outro, tal, e a gente passando álcool em todo mundo. Mas assim, para você ver, eu falo isso para você ver como é que é o apoio, né? Interessante que na feira, os próprios feirantes começaram a gritar e a xingar Bolsonaro, né? Falando que queria Lula de volta. Vocês vão ver em algumas imagens aí que os feirantes colaram nas suas placas, né? Você vê que esse negócio de rejeição à campanha política, ela não existe, né? O pessoal apoia ao máximo, né? Nós estamos vendo essas imagens aí pelo Brasil afora. Eu acho que é um grande acerto do nosso partido organizar esses comitês de luta, chamar os pessoal dos outros partidos, os movimentos sociais, para ir para as ruas, né? Nós estamos vendo aí uma imagem aí na Liberdade, com essa faixa imensa, fora Bolsonaro, abaixo o fascismo, onde várias pessoas pararam para tirar fotos e etc. Eu acho que esse é o caminho, né, companheiros? Com certeza. Uma coisa que é interessante também, que eu achei interessante que você falou, né? De fato, é um medidor aí de pesquisa mais correto que a gente tem, porque você fica em casa, às vezes você começa a escutar a direita falando um monte de besteira, ou a esquerda pequeno burguesa falando um monte de besteira, e você vai para a rua e vê que o negócio é completamente diferente, que está todo mundo apoiando. Nossa, tem gente assim, você vai distribuir coisa na rua, a pessoa normalmente não quer pegar. Aí ela vê que é do Fora Bolsonaro, ela volta correndo, é Fora Bolsonaro. Aí vem pegar o material, vem correndo para pedir, sai escolando, fala, me dá mais, eu quero colar na minha testa, colar no meu quarto, colar no meu carro, em tudo quanto é canto, a bicicleta, o pessoal sai louco
pega um monte de adesivo, pega o panfleto, vai na banca do PCO, compra uns materiais. O pessoal está, assim, apoiando muito. Inclusive, muita gente, o que eu acho interessante, né, que a gente aproveitou para convocar o pessoal para os comitês de luta, de fato, para conseguir, para fazer as reuniões, para fazer as atividades, panfletagem, colagem de cartaz, etc. E a maioria do pessoal estava super interessado, todo mundo já pegou o horário, falou que ia participar. Então, você vê que, de fato, é o caminho para agora, né, da luta de agora. Você chamar, convocar as pessoas, agrupar as pessoas em torno dos mutirões, em torno das atividades do comitê, para a gente poder fortalecer aí essa campanha pela candidatura do Lula e pelo Fora Bolsonaro. Exato. Companheira Marília, comentar alguma coisa? Bem, vocês estão vendo aí as fotos, né? Primeiro, a gente mostra que os mutirões estão acontecendo em todo o Brasil. Você vê aí uma série de pessoas envolvidas nessas atividades agora tão importantes, né? O pessoal falou aqui sobre a receptividade das pessoas e tudo mais, que é uma coisa impressionante. A gente sempre comentou que os mutirões, as atividades de rua são uma verdadeira pesquisa de opinião que a gente faz em todo o Brasil. E exatamente essa continuidade dessa pesquisa, né, dessa luta, de fato, que é mobilizar as pessoas nas ruas. E a questão do Lula, ela de fato modificou a situação política. Você vê que o próprio Bolsonaro, ele se sente acuado agora com a presença do Lula. Até a Folha lança charges zoando o Bolsonaro, né, falando que o Lula está debaixo da cama. Exatamente porque a situação, agora o polo dinâmico da situação passa a ser a esquerda e não a direita, como anteriormente, né? Então, você vê que até o Dória desistiu da candidatura dele em 2022, para a burguesia buscando uma alternativa mais à esquerda aí para conseguir lutar contra o Lula. Então, a gente vê aí que toda a situação ela se modifica com a presença do Lula nas eleições, mas, como foi falado, é necessário fazer um grande processo de mobilização popular para que a situação ela se consolide, né? Quer dizer, que a situação dos direitos políticos do Lula ela se consolide pela pressão das ruas, porque nessa situação de pressão das ruas, a direita perde muitas condições de manobrar com a situação, né? Então, exatamente é isso que a gente está fazendo, levando as pessoas às ruas. Você está vendo aí, a gente fez uma panfletagem nos carros, em alguns locais, a gente fez panfletagem em feiras, seguindo aí a orientação do Lula, né, que é levar o jornalzinho na feira, e tantas coisas mais. E a gente convida todo mundo a participar. É isso. Exato. Eu achei importante destacar a questão do convite às outras organizações da esquerda, porque a gente vê que a direita ontem fez carreatas, saiu aí às ruas pedindo intervenção militar, pedindo ditadura, e eles estão nas ruas, né? Então, nesse sentido, a esquerda também tem que se colocar nas ruas, mostrar que a população trabalhadora ela é muito maior do que essa acochinhada, né, classe média alta, que está aí indo para as ruas, para que, de fato, encontre aí um novo motivo para proibir a participação do Lula nas eleições de 2022. Então, eles estão se organizando, estão fazendo as suas manifestações. A esquerda precisa sair de casa, debaixo da cama, parar de falar que Covid, não pode sair de casa, porque os trabalhadores estão saindo de casa, os trabalhadores estão numa situação muito difícil, apesar aí de, agora aqui em São Paulo, a gente vê esse lockdown do Dória, que fechou tudo,
Mas, mesmo assim, você vê os trabalhadores na rua, tanto que você sai para a rua e você encontra as pessoas. E, inclusive, você encontra as pessoas denunciando a situação que elas estão, que a crise econômica está apertando, e, de fato, esses fechamentos sem nenhuma política, nenhum auxílio à população, esses fechamentos sem nenhuma política de combate à pandemia, não resultam em nada. É só algo que não contribui. A gente... Ontem conversei com as pessoas que estavam denunciando a questão de tudo fechado. Hoje de manhã, o motorista do Uber também reclamando, falando, nossa, está tudo fechado, vai ter várias lojas que são menores que não fecharam na primeira onda e agora vão fechar. Você vê, é uma situação muito crítica, e a direita, que sai para as ruas e faz demagogia com essa questão, né, principalmente com essa questão aí dos microempresários e tal, acaba cooptando uma parte da população que não vê a esquerda fazendo nada, então vê a direita se movimentando, acaba, de fato, indo atrás da direita. E a esquerda só vai impedir isso se ela se colocar aí nas ruas, se colocar para conversar com a população, esclarecer o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Bem, se os companheiros quiserem comentar mais alguma coisa, senão a gente já parte para o tema central. Vamos embora. Deixa eu falar só uma coisa. O pessoal da esquerda pequena burguesa, eles não vão na feira, eu acho, porque só fica comprando pelo telefone, né? Porque as feiras são lotadas. Tá todo mundo trabalhando nas feiras, tá cheio de gente. Para mim, na periferia onde eu vou, na feira, no sábado, no domingo, tá cheio de gente. Eu acho que a esquerda pequena burguesa fica falando que não sei o que, o povo tá tudo na rua. Eu separei algumas imagens aí, mas não vamos passar, dos metrôs no dia de ontem. No dia não, de sexta-feira. Nas principais capitais, onde tem metrô no Brasil. Tá tudo lotadérrimo, né? Então, esse pessoal fica falando que não ia ir pra rua, o povo já tá na rua. Vamos parar com essa conversa fiada, né? Exato. Bem, e partindo para o tema central, eu vou começar atualizando com os dados da pandemia nas últimas 24 horas, e aí a gente aprofunda o debate em relação aí à notícia de que 72 mil pessoas morreram na fila da UTI. Só que a gente sabe que esse número pode ser ainda maior, né? Mas, bem, em relação aos casos registrados nas últimas 24 horas, nós tivemos 1.111 mortes causadas por Covid-19. Ao total, temos 278.727 mortes, quase 300 mil mortes causadas pela pandemia aqui no Brasil. Isso a partir dos números oficiais, né? Que a gente não sabe, na verdade, o quanto, de fato, de pessoas morreram aí por conta da pandemia. Na imagem anterior, a gente tinha aí o gráfico, né, mostrando a média de mortes recorde. A gente foi dia após dia aí nos últimos dias da semana nós temos batido a média de mortes. Veja só, estamos na média de 1.832. Vejam só, agora a média, por conta aí dos dias que a gente teve mais de 2.000 mortes, ela é maior do que, às vezes, o número absoluto de mortes diárias, né? Mostra que a situação é bem crítica. E contaminados, no último dia nós tivemos 43.781 novos casos, somando, então, temos 11.483.000 casos de coronavírus. Isso do pessoal que conseguiu fazer o teste, conseguiu provar aí mesmo que estava com coronavírus, né? Tem toda a questão aí de que, junto com esses lockdown, não vem nenhuma política de testagem em massa, porque também, se eles forem fazer essa testagem, imagina, né, o quanto esse número não ia aumentar e o quanto ia ficar escancarado a política genocida dos governos. E, bem, para já só comentar o tema central, temos aí, né, as 72 mil pessoas que morreram na fila da UTI. São casos aí de pessoas que estavam com sintomas mais graves, ficaram na fila esperando o atendimento intensivo e não conseguiram, e morreram por conta disso. Muitos não conseguiram nem o oxigênio essencial para as pessoas
que desenvolvem os sintomas mais graves. Tem pessoas também que morrem a caminho do hospital, porque ficou muito tempo esperando, porque eles falam, né, só vai no hospital quando você estiver de fato morrendo. Aí a pessoa Vai lá espera, e morre no hospital. exato, e morre no caminho ou chega lá no hospital para morrer numa cama comum, porque não consegue nem a UTI. E essa notícia mostra aí a gravidade da situação que nós temos no Brasil, né? Prova que não tem uma política nem de combate, nem de tratamento às pessoas que adoecem. E é engraçado porque os bolsonaristas, eles falam assim que... Às vezes eu via na internet eles comentando, né, quando a gente colocava que o Bolsonaro que estava matando as pessoas e tal, eles falam assim, mas quem mata é o vírus. O vírus ele adoece a pessoa, mas quem deixa o vírus se espalhar da maneira que está se espalhando, quem deixa a pessoa sem UTI, sem atendimento médico, sem teste, sem qualquer alternativa para enfrentar o vírus, são os governos, Bolsonaro, Dória e companhia. Então, de fato, quem mata as pessoas são os governos. O vírus vai lá, até mesmo quem está infectando as pessoas são os governos. A gente tem denunciado a questão dos metrôs aqui em São Paulo. Quem é responsável pela lotação dos metrôs é o governador Dória. Não adianta ele fazer aí videozinho chorando, falando que o lockdown vai afetar a popularidade dele, mas ele vai tomar essa medida. E aí, quando a gente vê que os ônibus, os metrôs estão lotados. Se ele quisesse, de fato, fazer alguma coisa que não fosse afetar a popularidade dele, era testar em massa, colocar em um sistema de transporte, uma segurança no sistema de transporte que funcionasse mesmo, diminuir aí o número de pessoas nos vagões, aumentar o número de trem. Tem trem para ficar passando do quanto precisar. Ver aí quantas de pessoas estão entrando no metrô e disponibilizar o trem a partir disso. Coisas para fazer, para resolver o problema, tem. Eles que não querem fazer. Então, de fato, sim, eles que são culpados por essas mortes. Tem uma questão também que muita gente está morrendo no meio de um transporte de um hospital para o outro, assim, porque vai tentar leite em outro lugar, não tem ambulância suficiente também, obviamente. O pessoal, quem tem carro vai de carro, quem não tem vai a pé. Você está lá morrendo sem ar, com coronavírus, e vai a pé de um hospital para outro. É um negócio assim, é uma falta de preparo total, assim, porque não foi investido de fato, e não sem querer, querendo, porque é um negócio super proposital. Os caras não investem em nada na saúde, colocam um teto de gastos, inclusive, e aí aparece isso daí do Dória falando, minha popularidade vai baixar, mas eu vou colocar o lockdown e tal. Então parece que ele está muito preocupado com a população, porque se ele tivesse, não ia estar do jeito que está, né? Porque dinheiro tem para investir, para colocar mais leitos, para construir novos hospitais para conter o coronavírus. Você vê que casos de exemplo aí, como na China, que o vírus se disseminou muito rapidamente, foi o primeiro lugar aí que surgiu o vírus, e em 8 dias eles construíram um super hospital lá para conter o vírus. A gente tem essa possibilidade, mas o super preocupado Dória não quer, né? Muito menos o Bolsonaro e diversos outros governadores aí. Então, a situação está do jeito que está, de gente não morrer de gente morrer sem ter nem direito a um leito no hospital, morrer na fila do hospital, morrer na poltrona no hospital, por culpa justamente dos governadores golpistas aí, né? Bom, Marília, se você quiser comentar um pouco sobre esse assunto também. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da falta de oxigênio, né? O Paraná também está, além da falta de leitos, ele está sofrendo a falta de oxigênio. Ainda não está no nível do problema de Manaus, mas eles já estão tendo que pegar até o oxigênio das cervejarias locais. Quer dizer, pela falta de oxigênio mandado pelos governos, as cervejarias locais estão se mobilizando aí para ceder o oxigênio que eles usam para o processo de fermentação da cerveja e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa absurda. E fora isso, a gente, como foi falado, né,
o Paraná tem uma das maiores filas de espera por leito no país, como foi comentado aqui, tem mais de 300 pessoas esperando aí ser atendido num leito de UTI. É importante falar essas questões, não só porque está faltando os leitos de UTI, mas porque o Brasil ele tem muito pouco leito de UTI, né? Quer dizer, aqui em São Paulo é o local onde tem um dos maiores números de leitos de UTI por pessoa, e ainda assim a gente precisa construir mais 300 leitos de UTI para que a demanda da pandemia seja cumprida, né? Quer dizer, aqui em São Paulo a gente está tendo uma demanda de 400 leitos de UTI por dia. Então, a situação é grave e a situação é ainda mais grave por conta da falta de investimento na saúde prévio. Quer dizer, é importante lembrar para as pessoas que os hospitais de campanha foram fechados antes do início do ano, e o investimento para esses hospitais também foi cancelado, e a gente vê aí essa questão aí de ter investimento e tudo mais. Então, é importante colocar essas coisas, porque você vê que em nenhuma instância do poder público a gente teve uma iniciativa aí de conter a crise, construindo muitos leitos de UTI, mantendo esses leitos, impedindo que a população se contaminasse não só por medidas restritivas, mas por pesquisa local, né, de os locais onde estão mais contaminados, os locais que precisam de mais restrições, os locais que não precisam de tantas restrições não precisam ficar aí em tanto isolamento. Quer dizer, é uma coisa que deve ser feita de bairro a bairro, com uma visita por pessoas da saúde, visitando de casa em casa, para testar as pessoas, ver a situação que elas estão e tudo mais. Nada disso foi feito, ainda mais agora nessa situação da pandemia. Também a gente não vê ninguém na rua fazendo essas testagens. Na verdade, a gente vê essa enorme quantidade de pessoas na fila da UTI, mas também deve ter uma série de pessoas que nem conseguem chegar nessa fila, porque os postinhos locais não redirecionam para a UTI, porque eles falam que não é Covid. A gente sabe como é, né? Quando é pobre, o médico vai lá e fala que é virose. Mas daí a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem os problemas mais graves porque ela tem dinheiro para pagar o tratamento. Então, quer dizer, o Brasil tem essas complicações, né? Então, quer dizer, agora vai haver as maiores restrições, como já foi comentado aqui também. As restrições maiores do que desde o início da pandemia. É importante destacar que a gente está se encaminhando para uma situação gravíssima, quer dizer, uma situação em que a gente tende a ter 3 mil mortos diários. Quer dizer, é mais grave do que um ano de pandemia atrás. Então, se a situação do Brasil é tão grave, enquanto todos os outros países estão tendo uma queda do número de casos, a gente vê aí que, na verdade, não tem nenhum tipo de tratamento aqui no Brasil, né? Na verdade, aqui é um puro descaso do poder público. Porque você vê, o Dória, os governadores que eram os heróis do povo, não fizeram nada na situação. Na verdade, o que foi feito é uma promessa de vacinação que não se cumpriu. A gente não tem a vacina para vacinar a população, essa é a questão. Então, a gente precisa destacar essas coisas, a realidade, né, para não cair aí nessa propaganda da direita, né, quer dizer, que esses heróis teriam cumprido aí uma série de pautas da pandemia em detrimento do Bolsonaro. Nenhum deles cumpriu nada, por isso que a gente está aí se encaminhando para uma situação de colapso da saúde,
e a situação do povo brasileiro só piora, né? Por isso mesmo, a importância aí da luta política nessa situação. Quer dizer, não é porque a gente está numa situação complicada que as pessoas vão parar de trabalhar, que as pessoas vão ter que parar de pegar metrô e tudo mais. Então, não é por isso que a gente vai abandonar a luta política, né? Então, quer dizer, a gente precisa ir às ruas com os devidos cuidados, mas a gente precisa trabalhar ali para que tudo o que não foi feito seja feito, né? Quer dizer, para que a população ela tenha mínimas condições aí em meio a essa crise total. Ou seja, os cervejeiros foram mais úteis que o governo, doando aí o oxigênio para a população. É um negócio que parece uma piada, é muito absurdo o que estão fazendo com a questão da pandemia. Exato. Bem, passar para o companheiro Márcio também comentar. Aqui não pode nem, aqui é um jornal sério, pode nem fazer piada, né? Mas são 16 recordes seguidos, né, de mortes. São mais de 53 dias com mais de 1.500 mortes. Hoje eu tive a infelicidade de assistir a entrevista de uma brasileira que tem um cargo alto lá na Organização Mundial de Saúde, que mora lá na Suíça. Ela como a direita do Brasil e como o governo Bolsonaro, o culpado é o povo. O povo são os irresponsáveis. A juventude não tem consciência, fazem até baile funk com mais de 10 pessoas. Então, assim, com o aumento das mortes, está aumentando a repressão, né? A repressão é gigante. Esse toque de recolher aí, das 8 da noite até as 6 da manhã, os policiais estão colocando sem dó e sem piedade nas pessoas. Até trabalhadores de turno noturno estão sendo agredidos por policiais aí por estar indo embora do trabalho para casa. Então, ao mesmo momento que aumenta as mortes, em vez de chegar e começar uma política eficaz aí de vacinação e etc., aumenta a repressão contra o povo, né? Mas aí você vai ver as medidas restritivas aí dos governos. Aqui no Nordeste, por exemplo, eu fui olhar em todos os estados, essas medidas restritivas, é assim, não tem nenhuma indústria fechada, não tem nenhum tipo como é que diz? Os transportes públicos, nenhum vai ser fechado e nem ampliado, tudo funcionando normalmente. A única coisa que não funciona são os locais de lazeres à noite, né? Inclusive, eu tirei até umas fotos aqui de alguns supermercados, os supermercados lotaram de gente fazendo as compras na sexta-feira à noite, todo mundo agoniado, né, à tarde, aí tava lá as placas, proibido vender bebida alcoólica, fechado aquelas gôndolas da bebida, né, com as fitas assim, que é proibido vender bebida alcoólica, porque, nossa, é o problema do pessoal beber, consumir, que está causando coronavírus agora, né? Eu acho que Maria está correta, temos que aumentar essa luta política, né? Temos que chamar a esquerda aí realmente para a gente. Se a gente não barrar o governo Bolsonaro e essa direita aí, a gente vai ultrapassar as 3.000 mortes diárias. Isso aí, ou seja, é uma verdadeira chacina da direita contra o povo brasileiro. Pois é. É essa situação mesmo, é um verdadeiro genocídio, uma chacina aí. O pessoal, além de ter empregado por muitos anos a polícia para matar a população, agora, na verdade, eles empregaram o vírus, né, para fazer isso. Bem, para finalizar o programa de hoje, rapidinho noticiar que a golpista, a Jeanine Áñez, que contribui aí com o golpe na Bolívia, foi colocada como presidente, ela foi presa, foi detida nesse sábado. E só para a gente ainda, o próprio companheiro Rui, no sábado, ainda não tinha analisado o caso, porque, enfim, é complexo, teria que entender o porquê dessa prisão, mas eu só gostaria de destacar que ela foi encontrada aí, embaixo do colchão, dentro daquele espaço que tem da cama box, e aí você vê, né, a direita aí toda corajosa, ela mandou perseguir aí lideranças políticas, toda corajosa, né, mas aí depois, quando a situação se voltou contra ela, ela foi se esconder embaixo da cama. Vejamos aí, é o lugar dos covardes, né? E mostra também que a direita, ela é isso, né? Ela é
é covarde, ela não, ela só faz as coisas aí quando tem apoio das forças militares e tal. Aí sim você tem toda, aí era toda corajosa para perseguir o povo boliviano. Mas na hora que ela estava sendo aí procurada, não mostrou. Aí você não vê, né, aquela coragem da direita, você não vê nada disso, porque na verdade eles não têm, né? Eles fazem as coisas quando eles estão com o poder aí dos militares, alguma força estatal para colocar em prática a política deles. Fora isso, eles estão... É um bicho feroz. Exato. Fora isso, eles se escondem embaixo da cama. Bem, passo para os companheiros se quiserem comentar também. Eu quero comentar uma coisa aqui, mas como está no final, eu queria fazer uma denúncia aqui. A CUT da Bahia fez uma reunião emergencial aí para poder apoiar a volta às aulas, né? Como as aulas, nesse momento, vão ser remotas, a presidente da CUT, a presidenta aqui, Leninha, a presidenta da CUT, ela fez um chamado a todos os sindicatos no interior da Bahia para auxiliar os prefeitos a entregarem os kits, a ajudar na internet, porque esse é o momento em defesa da classe trabalhadora que não pode ficar sem conhecimento, sem educação. A gente tem que denunciar isso aí, ao invés da CUT chamar o pessoal para ir para a rua, para poder todo mundo ser vacinado, para todo mundo ter um auxílio emergencial humano. Ele está aí ajudando esses governos cafajestes da direita com essa falsa educação aí, que é a educação à distância. Pois é, Márcio. Márcio está revoltado. Nós estamos também. Com razão, né? Companheira Marília, quiser comentar? Também a gente já caminha para encerrar o programa. Bem, primeiro que a gente não tem muita coisa para comentar no caso da Anies, mas mostra que as coisas elas são complexas, né? Você precisa acompanhar a política para saber o que está acontecendo. Eu queria comentar também sobre a questão da troca do ministro da Saúde, que mostra também que a situação da crise brasileira da situação da crise brasileira não é muito diferente. Quer dizer, a gente já vai trocar um ministro aí pela quarta vez. Quer dizer, a situação da crise política aqui no Brasil é muito intensa e é preciso aproveitar aí essa situação para esperando a coisa cair de maduro, porque não vai acontecer. A gente precisa aí fazer o que a gente está fazendo aqui, mobilizar as pessoas nas ruas, ir fazer mutirões e tudo mais, para garantir que o Lula seja candidato e para garantir aí que essa crise se desenvolva no sentido do povo. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia então para a companheira Marília, bom dia para o companheiro Márcio. Nós voltamos amanhã. O companheiro Márcio também participa às terças-feiras como nosso convidado especial. E aí, então, amanhã nós estaremos aqui de volta com a reunião de pauta a partir das 9h. Muito obrigada aos companheiros que acompanharam aqui no chat. Teve comentários aqui, pessoal denunciando também as mortes nas filas nos hospitais. O companheiro Estúdio M5 denunciou aqui que no Hospital de Franco da Rocha morreram 6 pessoas por falta de leitos. Outro companheiro também denunciou aqui, em Taboão da Serra, morreram mais de 12 pessoas por falta de leitos em UTI. E também tem a nossa companheira Maria Ângela Biduch, que participa aí dos mutirões, comentou sobre a boa receptividade do pessoal que vê ela com material do PCO, com adesivos. De fato, a gente já aconteceu várias vezes também de estarem em atividades. E se eu estou sem um adesivo em mãos ou no corpo, a pessoa perde o adesivo que a gente está no corpo. Enfim, de fato, é uma campanha popular. Por isso que a gente convida as pessoas para participarem com a gente, para sentir esse clima e acreditar na saída pela mobilização popular. Porque a gente acredita tanto nessas mobilizações, porque nós estamos lá,
Pois é. De fato, é a Estamos nossa vendo na prática, prática, né? política. Então, bem, é isso, companheiros. Muito obrigada. Obrigada, Nina. Muito obrigada e até amanhã. Até Bom amanhã. dia. Tchau, tchau.